E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é para responder a pergunta: por que é importante você treinar a sua suplementação de prova? Eu sou o professor Diego, professor e nutricionista, e eu vou estar respondendo essa pergunta porque o pessoal sempre me pergunta, véspera de prova, o que eu faço, o que eu tomo, né? Aquela ansiedade das pessoas, né, que é comum porque hoje essas coisas elas estão muito na mídia, né, todo mundo se fala sobre reposição, sobre suplemento, e eu até fico assim, sem saber como responder, porque justamente esse comportamento no pré-prova, até durante a prova, é importante ter um período de adaptação, né? Assim como a gente fala que não é legal você experimentar um tênis novo no dia da prova, uma bermuda nova no dia da prova, porque às vezes, por mais que ele seja um tênis de boa qualidade, o seu corpo não está acostumado com aquele tênis. Então pode acontecer de você sentir dores no pé ou ficar com uma bolha, justamente porque você não está adaptado. E com a suplementação, com a reposição durante a prova, principalmente provas mais longas no caso, né? Aí a partir de 15, 21, 42, enfim, quanto mais longa é a prova, mais importante é esse treinamento da reposição, né? Provavelmente pessoas que já estão nesse estágio de fazer ultramaratonas, elas provavelmente já têm uma estratégia definida, né? Mas principalmente aquelas pessoas que estão querendo partir do 5, 10 para o 15, 21, né, e daí para diante, é importante esse vídeo, é importante essa informação para a pessoa saber, né, como se preparar também com relação à suplementação. Até porque a gente sabe que o nosso corpo ele produz uma determinada reserva de energia, né, mas essa energia ela tende a ir sendo consumida durante o exercício, né? Principalmente a partir de 1 hora e meia, 2 horas, a gente começa a ter uma baixa dessas reservas energéticas e a sensação de fadiga e a capacidade de performance, ela vai, a fadiga vai aumentando e a capacidade de performance vai diminuindo à medida que essa reserva energética vai se acabando. Então é fundamental você ter essa capacidade, né, e fazer o treinamento dessa reposição, né, de energia, né, seja de água, seja de sais minerais, seja de energia mesmo, né, que é a glicose, que é o carboidrato simples, que é o mais utilizado durante as provas de endurance, justamente por ser uma energia de rápida absorção. Né? Aí tem alguns casos de ultramaratonas que as pessoas ingerem até outros nutrientes, mas está muito relacionado a uma questão de sabor, né? De conseguir, às vezes é ruim você ficar só no carboidrato, mas é uma outra discussão, é uma discussão mais complexa, né? Quando você vai para uma ultramaratona, não é a discussão de hoje. A discussão é para essas pessoas que querem começar a alongar o seu treino, né, as suas distâncias de prova, e precisam fazer o treinamento dessa suplementação. Né, porque a pessoa quando começa correndo 5 km, nem sempre ela vai se preocupar com isso, às vezes não leva nem água. É muito comum as pessoas vão para 5, para 10 e não levam água. Talvez até aí realmente de fato não seja uma impossibilidade, né? É possível que você faça. Porém, é o que eu falei, principalmente numa prova, onde você às vezes quer melhorar o seu tempo, se você conseguir associar essas estratégias de reposição, você provavelmente, uma vez que você esteja bem adaptado e bem treinado a essas estratégias, você também vai conseguir melhorar a sua performance. Né? Então, por que o treinamento dessas estratégias são relevantes? Né? Porque a atividade de endurance, como a gente sabe, ela está relacionada a você poupar energia. Né, você conseguir manter aquele movimento, né, por longos períodos, gastando o mínimo de energia possível. Então, quanto mais natural ou naturalizado tiver aqueles movimentos, inclusive a reposição de nutrientes durante o exercício, né, quanto mais natural, quanto menos transtorno, quanto melhor tiver, você melhor tiver adaptado com a coordenação do movimento,
ou com os equipamentos, às vezes o desconforto de carregar alguma coisa, né? Ou quanto mais alinhado tiver essa estratégia, menos esforço você vai fazer, mais natural vai ser e mais energia você vai focar no movimento do esporte, né? Eu trabalho mais com corrida, eu tendo a pensar mais na corrida, né? Mais energia você vai gastar na corrida. Se você estiver preocupado ou sentindo incômodo com alguma dor, com algum peso extra, ou não estiver acostumado com esse peso extra, por menor que seja, isso vai gerar um desconforto, né? E pode acabar até sendo pior você. O que acontece algumas vezes, né? O corredor tenta só na prova, acaba sendo pior do que quando ele não leva e ele acha que para ele não é bom. Mas na verdade é um pensamento precipitado, né? Você não se adaptou, você não fez o treinamento dessa reposição, né? Então você acaba não usufruindo dos benefícios. Não porque fisiologicamente aquilo não é adequado para você, mas por uma questão de adaptação mesmo, né? Como eu dei o exemplo do tênis. Às vezes você usa um tênis novo, a primeira vez ele te incomoda, mas à medida que você se adapta àquele tênis, você acha ele tão bom quanto os outros, né? Então, outra questão importante também desse treinamento, né, da suplementação durante o treino, para a prova, e você treinar essa suplementação, é a própria absorção intestinal, né? Você precisa também dessa adaptação do seu, porque é um trabalho fisiológico, né? Onde o sangue do corpo ele costuma estar concentrado nos músculos que estão sendo trabalhados. Então é um certo desconforto quando você ingere um nutriente, por mais que seja um carboidrato de rápida absorção, ou mesmo a água, ou os sais minerais, é um certo desconforto. Você está fazendo esse desvio de certo ponto do fluxo sanguíneo para fazer essa absorção. Isso chega a ser um trabalho, né? Mas é um trabalho que se compensa, né? Porque você vai ter mais energia e tende a conseguir dar principalmente maior volume, né? Manter aquela performance que você está acostumado a manter por mais tempo, né? Uma maior durabilidade da sua performance ótima, ou mais próximo do que seria o seu ótimo, né? Então, assim, muitas vezes o cara, como eu disse, né, não treina, a suplementação dá errado na prova, então ele acha que não é importante para ele, né? Como você treinar o próprio pace, né? Você não treina às vezes o tempo, o pace, né? Então é importante você estar treinando essa suplementação durante a prova. Até mesmo o pré-prova, né? Às vezes a pessoa pergunta, o que eu vou comer antes da prova? Também é difícil para eu fazer uma recomendação diferente do que a pessoa está acostumada, pela essa mesma lógica, né? Às vezes a pessoa, tem algumas pessoas que correm sem comer nada, outras estão acostumadas a comer alguma coisa, aí você vai indicar alguma coisa que seja o mais adequado, mas a pessoa não está acostumada com aquele alimento, então às vezes ela pode ter uma digestão mais lenta, aquele alimento pode pesar no estômago dela, ela pode ter alguma, né, pode soltar o intestino, enfim, justamente por ela não estar adaptada, né? Então quer dizer, até essa preparação que a gente fala de você diminuir o treino, aumentar o carboidrato, diminuir a fibra, diminuir a gordura na véspera, né? Tentar fazer o repouso para aumentar as reservas energéticas, algum carboidrato mais leve logo na manhã, se tiver tempo hábil, né? Toda essa estratégia ela tem que ser treinada, inclusive o pré-prova, né? Você tira alguns simulados de treino para fazer o treinamento completo desse pré-prova e também da sua prova, né? Aí você tem também períodos que você pode até treinar com baixa de carboidrato, mas eu recomendo isso para períodos mais afastados da prova, porque a gente sabe que o carboidrato ele tende a dar mais performance, então mais próximo da prova, ali nas semanas próximas da prova, é legal, é importante você fazer esse treinamento dessa reposição, principalmente para provas mais longas, né? Que você vai precisar dessa reposição de carboidrato para manter a sua performance. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Reposição pós-prova, é importante você treinar, conversa com um nutricionista, que vai ser importante para você fazer essa preparação para não ter eventualidades na sua prova.
Valeu, abraço!